Olá, hoje nós vamos orar e meditar no Salmo 139. É o Salmo de Davi. É o Salmo que fala do Deus onisciente e onipotente. Que maravilha, né? Oremos então. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra Ti e, como Teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor, e não desprezam os que se levantam contra Ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, gente. Aleluia, irmãos. Esse salmo, ele nos ensina. Davi fala sobre a onipresença e a onisciência. A onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Esse salmo de Davi, no verso de 1 a 3, ele fala sobre as suas ações. Passando para as nossas vidas, esse salmo nos mostra o que nos ensina, o que Deus nos ensina sobre as nossas ações
e sobre os nossos pensamentos. E eu aprendo, irmãos, que o íntimo de uma pessoa pode ser um esconderijo de segredos jamais revelados. Com hipocrisia, a pessoa pode disfarçar todos eles, todos os seus desejos, todas as suas vontades, todos os seus segredos. Mas nunca pode disfarçar ou esconder do nosso Deus Altíssimo. Deus, Ele examina as mínimas ações, do levantar ao andar, com os pensamentos e as intenções que motivam as nossas atitudes. Porque Deus conhece o nosso coração e as intenções do nosso coração. Ninguém alcançará o favor de Deus com engano. Atentem a esse versículo, aos versículos de 1 a 3. Quando o salmista fala: tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Então aqui deixa bem claro que o Senhor conhece todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos. No versículo 4, que fala sobre a língua, diz assim, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Na outra versão, na versão NAA, diz assim, olha, no verso 4, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então a gente entende que a língua é um instrumento que expressa os nossos pensamentos. Ainda que o ser humano fique em silêncio, que as palavras não ditas por ele estão todas expostas diante de Deus. Então o que eu aprendo é que mesmo antes de falarmos, mesmo antes de chegar à nossa boca qualquer palavra, Deus já conhece. Deus já sabe todas elas. E essas palavras, mesmo em nossos pensamentos, somente já são conhecidas por Deus. Ninguém, irmãos, escapa da percepção de Deus. Ninguém, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo. Todas as palavras que falamos e que ainda falaremos, mesmo que ainda não saibamos, já são do conhecimento de Deus. O Senhor já conhece. Até as nossas orações, Ele já sabe, Ele já conhece. Então precisamos ter cuidado com a língua. No verso 7 diz assim, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? É impossível, irmãos, fugirmos da presença de Deus. Podemos não estar na presença de Deus, mas é impossível fugirmos dele, porque ele vê tudo, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, não tem como nos escondermos. O espírito da vida, ele está sujeito ao Espírito de Deus. Desde o momento da criação, o Espírito de Deus acompanha o ser humano por todos os lugares.
O Espírito de Deus pode não habitar em você, mas ele acompanha você. Por isso que quando aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador em nossa vida, quando confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, a gente recebe o Espírito Santo e ele passa a habitar dentro de nós. O próprio Deus passa a habitar dentro de nós. Mas quando não temos ainda o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele acompanha o ser humano por todos os lugares. Por isso, irmãos, é inútil fugir da presença de Deus. Muitos pensam muitos tentam escapar. Por isso sofrem consequências. Fogem das responsabilidades dadas por Deus. Muitos não querem aceitar Jesus porque viver em Cristo, ser cristão, vivendo em Cristo, é renúncia. Você precisa abrir mão de uma série de coisas para que o Espírito de Deus habite dentro de você. Há uma transformação de vida. Você andava numa direção antes de conhecer a Jesus e quando conhece passa a andar em outra direção. Então é inútil a gente achar que a presença de Deus, que a gente pode escapar da presença de Deus. E a gente entende, e eu entendo que aqueles que fogem da presença de Deus, aqueles que não querem assumir um compromisso, aqueles que não querem assumir uma aliança com o Todo-Poderoso, com Deus Altíssimo, que fogem das responsabilidades dadas por Ele, fogem também das suas culpas, dos seus medos, dos maus resultados dos seus atos e até de si mesmo. E todos os subterfúgios que o ser humano que não conhece a Deus inventa para dissimular a perversidade que há em sua alma são inúteis diante do Deus Altíssimo, diante do Todo-Poderoso. Não adianta sermos dissimulados, não adianta você mostrar uma coisa que você não é. Você pode enganar o teu irmão, você pode enganar o outro, mas o teu próximo, mas você não engana Deus. É uma meditação que a gente precisa entender, irmãos, que nada escapa aos olhos do Senhor, nada, absolutamente nada. No verso 23 e 24, Davi, ele foi ousado quando, em sua oração, embora tivesse falhas, ele vivia a fé com sinceridade. Então, Davi, ele foi ousado quando ele orou. No verso 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele foi ousado, mas ele foi sincero. Davi também foi humilde ao pedir que Deus o sondasse. Davi, ele foi sincero ao dizer que se o Senhor encontrasse algo errado nele, que o guiasse pelo caminho correto. Gente, essa também deve ser a nossa oração.
Irmãos, o coração humano, o nosso coração é enganoso e contém pensamentos, desejos e sentimentos ocultos que só perceberemos se formos direcionados pelo Espírito Santo. Por isso, quando nós que somos templo do Espírito Santo, nós que temos uma aliança com Deus, quando a gente faz algo errado, quando a gente peca, porque somos pecadores, falhos, mas nós buscamos a santidade. E quando a gente erra ou peca e faz algo que não agrada a Deus, de imediato o Espírito Santo nos incomoda. Então, quando eu entendo que nós só percebemos o nosso pecado quando a gente é direcionado pelo Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus habita em nós. Amém, irmãos? Essa meditação, essa reflexão que eu fiz é muito importante para mim e para você. Lembrar sempre, para que tenhamos cuidado com aquilo que falamos, com a nossa língua. Lembrar sempre que tenhamos cuidado com as nossas ações e os nossos pensamentos. Lembrar sempre, gente, que mesmo que você não ande, que você não tenha aceitado o Senhor como único e suficiente Salvador, que você ainda não tenha tido um encontro com Deus, o Espírito de Deus, ele acompanha o ser humano desde o momento da criação. Ele pode não habitar em você ainda, mas ele acompanha a sua vida. E ele conhece tudo e todos. E às vezes as nossas escolhas, as nossas atitudes nos trazem consequências. E aí a gente... Porque Deus é amor, mas é justiça. Ele nos perdoa, mas ele não nos isenta das responsabilidades. Então, quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não tem uma aliança com Deus, todos os subterfúgios que o ser humano pode inventar para dissimular tudo de errado que ele possa fazer, são inúteis diante de Deus, diante do Todo-Poderoso. E nos ensina a orar sempre, como Davi fez. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ô Senhor, cuida dos seus filhos, Pai. Cuida de nós. Pai, obrigada por esse salmo, obrigada por essa meditação. Obrigada, Senhor, porque precisamos todos os dias lembrar da nossa dependência em Ti, lembrar da nossa obediência, lembrar e manter os nossos pensamentos alinhados aos Teus. Pai, nos ajude a viver uma vida em santidade, nos ajude a entender que o Senhor sabe tudo, conhece tudo, vê tudo, que nada que possamos fazer para esconder do Senhor vai adiantar, porque o Senhor conhece a intenção, não só o nosso coração, mas a intenção do nosso coração, o motivo das coisas que desejamos. Cuidado, meu Deus, ô Senhor, cuidado. Irmãos, não, meu Deus, o meu Deus, Ele é bom em todo tempo. A sua vontade é boa.
perfeita e agradável para todos nós. Então, cuidado, meus irmãos, com aquilo que você faz para o seu semelhante, que seja a intenção, que a sua intenção, que a intenção do seu coração seja verdadeiramente uma intenção agradável aos olhos de Deus. É isso, gente. É isso, meus irmãos. É isso, Pai amado, que eu oro, que a intenção do meu coração esteja alinhada com a tua vontade, Pai. É o que eu oro, é o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Amém, meus irmãos. Deus abençoe infinitamente a vida de cada um. Fiquem com Deus.